Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de arte. Hoje o tema da aula vai ser o maneirismo, esse movimento artístico que se encontra entre o período da Renascença e do Barroco. Então, a Renascença a gente já viu aula passada e vimos as características desse movimento do Renascimento, e hoje a gente entra num movimento que é quase como um período dentro do século XVI, onde a gente vai conhecer o movimento que se chama maneirismo, ok? Então começa a nossa apresentação, principalmente pela o que seria, né, o maneirismo, que é uma palavra italiana que significa com estilo ou então fazer a maneira de alguém, né? Os pintores do maneirismo, eles acabaram rompendo um pouco com os padrões que foram estabelecidos no Renascimento, principalmente pela composição que a gente viu, que era uma composição sempre triangular, e também rompendo um pouco com aquele espaço da perspectiva linear, com aquela profundidade que existia no Renascimento. Em linhas gerais, né, o maneirismo ele aparece como uma crítica, né? Ele aparece como uma imitação superficial e distorcida dos grandes mestres do período anterior que é o Renascimento. Então vai romper com todo o equilíbrio, toda a ideia de proporção que os artistas do Renascimento desenvolveram a partir das referências que a gente viu na arte greco-romana, certo? Então, essa seria a palavra, né, italiana que significa com estilo ou fazer a sua própria maneira. Continuando, eu trago aqui para a gente ver então o que seria o Renascimento, né? Esse estilo tem toda uma regra, toda uma ideia de simetria. A gente tem um centro aqui nessa pintura do Rafael. O Rafael foi um dos grandes artistas que inspirou esse movimento do maneirismo, além do Michelangelo. Então, muitos dos artistas que a gente vai conhecer hoje são artistas que viveram no período do Michelangelo e que vão inventar uma outra maneira de pintar a partir de suas próprias características pessoais. Vai ser um movimento que é de difícil definição, porque alguns definem que seria um início da arte moderna. Então a gente vai conhecer um pouco quais são as características desse movimento que é o maneirismo, ok? Então aqui só para a gente ver do Renascimento essa ideia da composição simétrica, né? A gente vê com o próprio Rafael toda essa ordem, né? Nessa obra que é a Escola de Atenas, toda uma ordem de simetria. A gente tem um centro, a ideia de peso que está de um lado tem o mesmo peso do que está do outro lado. E a gente vai ver então com uma própria obra do Rafael que vai romper com todas essas noções de equilíbrio, que é esse trabalho que é a expulsão de Heliodoros do templo, de 1511 a 1512, aonde começa a surgir uma ideia de movimentação, né? Toda aquela simetria que existia começa aos poucos a ser quebrada por novas ordens de composição e novas ordens de ocupação do espaço tridimensional, né? Que é a ideia de criar essa tridimensionalidade na pintura também continua no maneirismo, mas a gente vai ver de um modo um pouco diferente, certo? Continuando então, a gente tem aqui uma das pinturas, né? Que são aquelas pinturas que representam o movimento maneirismo, que é uma obra de Parmigianino, que é a Madonna de Pescoço Longo, né? O que a gente vê nessa obra seria, primeiramente, uma distorção realmente da anatomia, né? Como a gente tem aqui, esse corpo do menino parece muito alongado, né? Bem como o próprio pescoço longo, que é o título do trabalho. Mas a grande questão
também está no nosso PDF, é a questão dessa espacialidade na pintura. O que a gente tem? A gente tem essa mulher num tamanho gigante, né, grande aqui na frente, e atrás, ao lado do quadro, o que a gente vê? Essa figura que parece uma miniatura, parece um bonequinho de brinquedo, né? Diferente, não há aquela ideia de proporção que a gente viu, que era uma das regras do Renascimento, né? Então eu trago aqui para a gente ver a diferença entre o que seria o Rafael, a obra anterior que a gente estava vendo, toda essa noção de simetria, de perfeição, de um centro, acaba sendo um pouco desconfigurado e criado outros tipos de composição que propõem uma nova estética que dê mais movimento à pintura e que de alguma forma também possa até romper realmente com padrões anatômicos que foram propostos pelo Renascimento, né? A mesma aquela ideia que a gente viu de um corpo humano ter sempre as 7 cabeças que surge no clássico. Aqui, se a gente medir esse trabalho, vai dar muito mais do que 7 cabeças. Tudo isso, né, para criar um tipo de pintura que valorize realmente, que mostre, né, que mostre toda uma beleza. Eles têm uma ideia de rebuscamento muito maior do que os próprios artistas renascentistas. E aqui a gente tem um detalhe dessa obra, eu trago. É muito interessante esse detalhe, que o espaço mesmo parece comprimido, né? Nessas figuras, parece um está quase em cima do outro, apesar das luzes e sombra, é um espaço mais curto na representação. Então, há muita dificuldade da gente definir também esse movimento, porque ele surge de diversas tendências. Num período ele foi chamado de maneirismo, mas ele era visto de uma maneira pejorativa. E a gente vê renascer, na verdade, o maneirismo a partir do século XX, quando o estudioso Arnold Hauser vai retornar a estudar esse artista e dar uma nova luz a esses artistas do período, né? Então o texto fala aqui que tem essa difícil definição, mas em linhas gerais caracteriza-se pela deliberada sofisticação, né? E interpretações individuais. A gente vai ver que todos esses artistas vão ter uma interpretação muito pessoal de temas mitológicos ou mesmo de temas religiosos, trazendo um aspecto que é muito pessoal, né? Então a gente vê nisso essa questão da interpretação individual do artista e também essa complexidade das formas, né? Eles têm todo esse detalhamento, aquilo que eu disse de um rebuscamento, é esse artificialismo, coisas que não são tão necessárias para serem apresentadas sobre o tema, vai mostrar um pouco essa rebusca, tipo esse detalhamento que a gente vê e essa complexidade nas formas, né? Como a gente vai começar a conhecer agora, depois de eu esclarecer aqui um pouco, a etimologia da palavra, né? Da onde surge esse movimento, né, do maneirismo, da onde surge a palavra, né? Que é essa questão que deriva realmente do italiano, que é a maneira, né? Indicando o estilo pessoal do autor, né? Então foi usada primeiramente por Vasari, com conotações positivas, né? Aí, como eu estava dizendo, Raffaello Bordini emprega o termo um pouco mais tarde para definir se um artista possui ou não talento superior original. Então, é um termo que define se o artista possui ou não, e em seguida escritores modificam o conceito, o Giovanni Bellori e Luciano Lanzi, que vão pensar esse maneirismo como se fosse uma coisa artificial, né? E um virtuosismo excessivo. O que seria isso? Mostrar que ele manja muito realmente de pintar, o que acaba excedendo até aquilo que eu falei, é muito detalhe, é muito rebuscamento, que acaba indo além do que é necessário para transmitir, né, o que seria o tema do trabalho, né?
E daí, como a gente vê, esse retorno volta no século XX, quando eu disse sobre o Arnold Hauser, que no século XX, estamos falando de 1900, quase 500 anos após esses artistas estarem trabalhando, vai retornar e vai pensar novamente, né, revalorizar o que era feito por esses pintores maneiristas, né, ali de 1510 até cerca de 1600, ok? Então agora a gente entra realmente aqui para conhecer alguns artistas maneiristas e aquilo que eu estava dizendo de como esses artistas vão romper com a espacialidade que existia no Renascimento, né? Vocês lembram aquela profundidade que os trabalhos geravam? Aqui, apesar da temática ser religiosa, há toda uma preocupação com essa composição que respeita, né, os limites da moldura, as cores, essas cores suaves, né? E aqui a gente tem uma diminuição desse espaço. O que antes era profundo no Renascimento, ele acaba diminuindo um pouco, não tendo tanta profundidade, mas assim um detalhamento muito maior que a gente pode ver aqui na figura, nesses detalhes dos santos aqui, que são representados por esse artista, que é o Jacopo Carusi Pontormo, um italiano, né? Que a gente está vendo aqui. Deixa eu só acertar, voltar o meu PDF. Eu gosto de dar uns zooms, mas depois eu me complico para voltar. Mas bem, consegui aqui. Além disso, o nosso PDF ele vai falar do Rosso Ferrantino, né? Que é esse artista que traz também uma composição que já mistura todo um movimento, né? Os corpos também, as cores dos corpos no chão que parecem se misturar nesse trabalho que é Moisés e as filhas de Jetro, né? Uma luta sendo representada e há todo um detalhamento também dos corpos e uma valorização muito forte. O que a gente tem aqui é no uso das cores, né? Há uma cor bastante acentuada, o que foi possível através de, como a gente viu no Renascimento, aperfeiçoamento da tinta a óleo, então possibilitava essa cor que fosse mais viva, né? E tonalidades que sobressaíssem da madeira a partir desse aperfeiçoamento que a gente viu ocorreu no Renascimento, ok? Continuando, o maneirismo também vai ter a figura do Rosso Ferrantino, né? Que foi um dos principais artistas do maneirismo, que levou esse movimento, na verdade, né, para a França, né? Ele era um artista de Florença e leva isso para França, né? Aonde ele vai trabalhar na França para decorar o palácio de Fontainebleau, que é muito interessante isso, fala no PDF da nossa aula de hoje, que é quando esses artistas são convidados para trabalhar para esse rei na França, fazendo a decoração do palácio, né? Em 1530 e até 1540, eles vão ter um grupo de artistas que são convidados a fazerem pinturas, afrescos, que são as pinturas na parede, baixo relevo, todo tipo de decoração pensado para esse palácio nessa escola, né, que foi tipo, quase como uma escola, conhecido como uma escola de Fontainebleau. Eu não sou fluente no francês, tá, pessoal? Mas então, estamos conhecendo, são imagens que carregam relações, né, muito estética com esse detalhamento. Eu acho esse movimento bastante, assim, detalhista e um virtuosismo exagerado, que é aquela ideia do artista apresentar toda a sua habilidade na representação de uma cena, né? E eu trago aqui a obra do Vasari,
É muito interessante, o George Vasari, além de ter sido um pintor, né, ele escreveu bastante sobre a história da arte desse período. E aqui o Vasari ele vai trazer um dos temas que é bem interessante, que seria a produção, né, dessa escola de Florença, onde mostrava nessa pintura já as três artes. A gente vai ter a pintura, daí a escultura e a arquitetura sendo representadas nessa obra do Vasari. Mas os temas costumam ser sempre muito parecidos, realmente, com os temas mitológicos, são temas religiosos, e a gente vai ter também nesse momento o retrato, que já vinha do Renascimento como um gênero que surge para representar tanto personalidades da burguesia da época, como comerciantes da época, né? A gente tem a Mona Lisa, e a gente vai ver como isso vai se desenvolver também no período do maneirismo. Bem, pessoal, continuando então aqui a nossos artistas maneiristas, eu trago dois artistas que já não são italianos, né? O El Greco, que era o grego, né? Ele passa um período em Roma, depois ele vai, onde ele aprende em Roma, aprende também em Veneza. E o El Greco ele tem um estilo muito marcado por essa pintura, que é bem pessoal dele, que é fazer essas figuras bem alongadas. Os corpos parece que eles têm uma movimentação diferente da representação que a gente vinha vendo no Renascimento, né? E essa ideia de espaço que fica realmente um espaço mais curto, né? Não aquela profundidade. E aqui a gente tem essas cores, essa questão da virtuose, da valorização das cores, uma pintura que o artista mostra todas as suas habilidades técnicas, além de sua visão individual sobre os temas que são temas religiosos ou temas mitológicos de uma outra maneira que não aquela maneira que a gente viu toda idealizada do Renascimento. Aqui a gente vai ter um artista com um pouquinho de liberdade para mostrar o seu lado individual, o seu pensamento a partir da representação de uma cena, né? E aqui a gente vê como começam esses movimentos. Diferente daquela pintura estática renascentista, o maneirismo ele começa uma movimentação, né? E um estilo de pintura que além mantém as certas proporções, mas vai criar umas figuras que são mais chapadas mesmo, a pintura não é tão profunda, além das proporções romperem com as regras estabelecidas pela arte greco-romana e pelo Renascimento, onde eles vão propor imagens que tenham a perna maior, para tudo mostrar que é mais bonito, que é mais belo. Com isso eles até rompem com padrões da anatomia, certo? E agora a gente vê o pintor Tintoretto, também outro maneirista. Esse período ficou com os artistas são bem diferentes no estilo, né? E há essa tentativa dos historiadores de construir essas relações entre esses artistas a partir da maneira de como cada um estava pintando, né? E aqui a gente tem o Tintoretto, a gente volta para a Itália com esse artista que trabalhou em Veneza, a cidade bonita, a cidade fica em cima das águas. E o Tintoretto ele trabalhou no palácio, era costume dos reis desse período, como a gente viu o Palácio de Fontainebleau na França, contratando artistas. A gente tem na Veneza também o Palácio de Ducal, que fica à beira do mar, um lugar maravilhoso, aonde a gente tem aqui um pouco, só para ter uma noção, das molduras que existem, é tudo de ouro, é uma coisa assim, é brilho, é dourado. A gente vê aqui toda essa questão dessas molduras que vão
dando essa, essa proteção, né, para as pinturas. E o Tintoretto foi um grande pintor ali do Palácio de Ducal, fazendo essas grandes representações religiosas. E é muito interessante, no Palácio Ducal está sempre uma obra religiosa, Jesus Cristo tá lá na ceia, não sei o que, daí tem o rei de Ducal ao lado do Cristo, né? Então essa imagem também pensada como forma de divulgar a imagem do rei por Tintoretto aqui, que fazia sempre, deixava sempre um lugarzinho ali para o rei aparecer nessas representações religiosas. E agora, pessoal, eu chego nessa obra do Tintoretto também, que está em Veneza, e que a gente começa aqui a um problema de definição de movimentos, onde alguns colocam esse quadro como início do barroco, outros ainda não. Então, a gente vai começar a discutir isso vendo realmente as obras barrocas na próxima aula, e a gente vai tentar definir se esse trabalho ou é um trabalho do movimento maneirista ou do movimento barroco. Mas aqui seria a Santa Ceia, a última ceia de Cristo, onde a gente tem essa diagonal, né? Eu tenho aqui nas minhas mãos, só para a gente lembrar, ó, né? A obra do Leonardo da Vinci, né? Que também é a última ceia. E a gente tem toda essa ordem matemática, né? A gente tem toda essa profundidade aqui, né? Também. Mas aqui é todo organizado, simétrico. E já no trabalho do Tintoretto, o que a gente vai ter? Essa diagonal, né? Uma linha diagonal que cruza o quadro. A gente tem essas fumaças que saem e parecem construir todo esse ambiente, fogo, e esse fogo que se transforma em fumaça e se transforma na imagem desses anjos que estão ali em cima. Tudo isso, então, a gente está vendo essa que é um atrito mesmo entre o que seria o movimento maneirista e o início da arte barroca. Ok, pessoal, então esse quadro, essa bem questão, fica nesse lugar aí entre maneirismo e barroco. E finalizando aqui, eu queria trazer somente algumas imagens de retratos maneiristas, que também é um momento onde o retrato surge com grande força, esse gênero de pintura, né, para guardar a memória dessas figuras importantes, né, da arte. E aqui a gente vai ter um trabalho da Antonieta Gonçalves, que é essa ideia dos maneiristas de não fazer um retrato de qualquer pessoa, né, mas vai retratar uma pessoa que possui uma doença rara, né, tentando dessa forma se distanciar ou sair do que seria o trabalho comum do retratista, né, representando uma pessoa, né, com uma doença, assim. Então até isso é possível para esses artistas. E além disso a gente tem o Arquimbaud, que é esse artista famoso, acho, bastante pessoas conhecem, está sempre aparecendo em livros de história da arte, que utiliza essa técnica que é o de Birize, que é criar, né, essas figuras. Aqui a gente tem o virtuosismo, que é essa ideia, construir uma figura com todas as qualidades técnicas de desenhar uma flor, todas essas frutas, né, construindo essa figura, um retrato de pessoas, ou mesmo ele fazia retratos de estações do ano, né? Bom, com isso a gente vai finalizando os pintores e eu trago para finalizar a nossa aula assíncrona de hoje o trabalho de um escultor que é o Giambologna, que deve ser de Bolonha, onde ele vai representar o Mercúrio também, diferente do que a gente viu da arte, né, do Renascimento, né, onde havia uma certa não onde havia uma certa, na verdade, simetria, uma ordem. Os maneiristas eles vão propor um movimento e, além disso, um detalhamento, como eu estava falando. Aqui o Mercúrio ele está com um chapéu, ele está carregando essa
essa, como seria? Essa imagem aqui, esse negócio que ele está carregando aí, que são todos detalhes que não são tão necessários, né, para a representação do Mercúrio, mas ele vai sempre colocar esse detalhamento excessivo na representação da mitologia ou mesmo da, da, da mitologia ou mesmo da religião. E é muito engraçado esse detalhe aqui, né? Que o Mercúrio ele não sai do chão, ele sai da boca de Zéfiro aqui, que seria o pai dele que deu vida, né, ao Mercúrio, que seria essa representação do deus Mercúrio aqui, dessa forma, com todo esse detalhamento e com esses elementos que vão além da própria figura humana desse deus que seria o Mercúrio. Então, todo esse rebuscamento em busca, né, de uma valorização da emoção, né, para o maneirismo, que a gente agora vai ver como isso vai se desenvolver no movimento barroco. Então há essa busca por essa elegância e esse detalhamento, né, de proporcionar através dessas figuras exageradas um início de emoção para nossos olhos e nossas vistas, ok? Então, com isso, eu finalizo a nossa aula do maneirismo e a nossa próxima aula será sobre o movimento barroco, pessoal. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu só ver como eu finalizo aqui a minha aula. Então é isso, pessoal. Até mais. Até nossa próxima semana, onde a gente vai conhecer o que seria, né, uma continuação ou o que vai acarretar todo esse movimento maneirismo na arte do movimento das artes, na arte barroca. Ok? Então, tá. Tchau, tchau, pessoal.